Senhor Jesus esteja com todos os irmãos e irmãs. Os irmãos podem se sentar, as irmãs também. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite, aqui no segundo livro das Escrituras. Segundo livro das Escrituras, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Livro do Êxodo, capítulo 20 e o versículo 16. Amados irmãos e irmãs, quando Deus ele tem uma lição para ensinar aos homens, Deus ele atua como ele sabe que ele tem grandes verdades a nos ensinar, grandes. O Senhor Jesus um dia ele disse aos seus discípulos: muita coisa eu tenho a vos anunciar. É muita coisa. Esse episódio está lá no capítulo de número 14 de João. No Evangelho de João, capítulo 14, Cristo disse: muita coisa eu tenho a vos ensinar, mas é muita coisa. Mas vós não podeis suportar agora. Nós não podemos suportar as grandes verdades que Deus tem para nos ensinar, que Jesus tem a nos ensinar e o Espírito Santo tem a nos ensinar. Nós não podemos suportar as grandes verdades. E Cristo disse: mas vós não podeis suportar agora. Nós não podemos suportar. Mas um dia nós poderemos. Um dia, diz a Bíblia, isto que é mortal, o nosso corpo que é mortal, será revestido de imortalidade. O nosso corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. O mortal será absorvido pela vida. Quem disse isso? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. O mortal será absorvido pela vida. Também o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: hoje, em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Porque quando nós olhamos para as coisas, Paulo fala, é tudo um enigma para nós. Nós conhecemos as coisas por enigma, olhando por um espelho embaçado. Mas quando vier aquele que é perfeito, isto que é em parte será aniquilado. Quando vier o dia da perfeição, quando vier o dia de Cristo, o dia em que os céus se rasgarão, o dia em que as escamas caírem dos nossos olhos, o dia em que nosso corpo mortal for revestido de imortalidade, e o nosso corpo fraco for revestido de fortaleza, quando Cristo for tudo em todos, aí o mesmo Senhor Jesus disse: naquele dia, vocês não vão me perguntar nada, não vai precisar perguntar nada, porque desde o dia dos profetas está escrito: porque todos me conhecerão, diz o Senhor, todos, desde o menor até o maior, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Os profetas dizem: não será necessário que o próximo ensine ao seu próximo. Chegará o dia em que vocês não precisarão de profetas. Chegará o dia em que vocês não precisarão de pregadores, de professores, de instrutores, de mestres e doutores. Ninguém precisará estar sentado para aprender, nem a ler, nem a escrever, nem a interpretar textos, nem a fazer contas. Por quê? Porque a mesma unção de Jesus Cristo estará sobre todos. A Bíblia diz: todos me conhecerão, todos. Mas aquele dia não chegou ainda, meus irmãos. Não chegou ainda, mas vai chegar. Tão certo como o ar que nós estamos respirando, este dia chegará. Enquanto não chega, o Senhor nosso Deus deve agir, atuar como um pedagogo. Pegar cada um de nós pela mão, como um pai pega pela mão dos seus filhos, crianças pequenas, e ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar.
Ninguém larga a mão do seu amiguinho para não se perder. Fila indiana. É um irmão pegando na mão do outro irmão, uma irmã pegando na mão da outra irmã, e todo mundo em fila indiana seguindo. Temos que ser instruídos, temos que ser orientados, temos que ser educados. Precisamos disso, porque Deus tem grandes verdades a nos ensinar, mas grandes verdades que nós não podemos suportar. E para chegar naquele dia e a gente suportar, hoje, nós temos que nos acostumar a sermos ensinados com a verdade. Deus não vai esperar você chegar lá para que você tenha uma grande revelação de uma grande verdade. Deus já vai acostumar você com as verdades do reino de Deus. Verdades que você vai ter que conviver eternamente, meus irmãos. É para sempre. Não é uma verdade provisória, como disse um certo filósofo, dizendo que nós temos uma verdade provisória. Nós vivemos uma verdade relativa, uma verdade para o momento, uma verdade para a hora, uma verdade para cada situação. É uma verdade para o casamento, uma verdade para a empresa, uma verdade para a faculdade, uma verdade para o guarda de trânsito, outra verdade para o vendedor de pão, outra verdade para o que pede uma moeda no farol. A gente tem uma verdade para cada pessoa. Mas o Senhor nosso Deus, Ele fala, existe uma verdade que essa daí não é negociável, ela não é provisória, ela não é uma convenção entre as partes, não é um contrato social para a gente ficar bem por um tempo. É uma verdade eterna, que quando você chegar na porta dos céus, você vai encontrá-la. E por que você sabe que vai encontrá-la na porta do céu? Porque o último livro da Bíblia, o Apocalipse, eu li para vocês o segundo, o livro de Êxodo. Depois do livro de Êxodo, você vai até o Novo Testamento. Você vai ter que ler mais 63 livros depois do livro de Êxodo. Quer dizer, uma verdade que vai aparecer lá no último livro, o Apocalipse, ela começa aqui no Êxodo, capítulo 2, segundo livro. E passados mais de 1500 anos, a mesma verdade de Êxodo, aqui no segundo livro, aparece lá no último, no livro 66. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, efeminados, adúlteros. E aí a Bíblia diz assim: e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Fala-se muito da atualização da Bíblia. A Bíblia tem que ser atualizada, porque nós estamos com um livro arcaico, um livro velho, um livro antigo, e as verdades que estão lá na Bíblia eram para o povo daquele tempo, e a gente tem que aprender a fazer uma nova leitura das Escrituras. Irmãos, a verdade foi dita aqui 1500 anos antes de Jesus, e depois ela foi dita lá 1600 anos depois de Jesus. E por que o Novo Testamento não atualizou esse versículo que eu li com vocês? Ô pastor, qual o livro que você leu? Eu li aqui em Êxodo capítulo 20 e o versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Depois você vai lá para o Apocalipse, lá antes de ele fechar a Bíblia, ele fala: ficarão de fora todos os que amam e cometem a mentira, ou praticam a mentira. Jesus, ele deveria ter dito: opa, lá em Êxodo está errado. Não é isso que a gente queria dizer, vamos atualizar. Pode ser aquela mentira chamada mentirinha branca, aquela mentirinha que é um acordo entre as partes. Afinal de contas, né, não dá para ficar dizendo a verdade toda, o tempo todo, para todo mundo. A gente precisa aprender a viver socialmente e a convivermos socialmente. Sabe que tem um seriado que está aí na rede social, que é o Super Sincero. E naquele seriado do Super Sincero, o protagonista, o ator principal, ele é muito sincero com todo mundo. Ele fez um pacto com a verdade e ele resolveu que ele não iria mais mentir, nem para ele, nem para quem perguntasse alguma coisa para ele. Num dos episódios ele pergunta o seguinte: você realmente quer saber a minha opinião? Melhor não.
Porque se realmente quiser saber a minha opinião, eu teria que dizer a minha opinião, e você pode não gostar da minha opinião. Consequentemente, ele não conseguia se manter em nenhum relacionamento, nenhum emprego, e os amigos se afastaram todos dele. Porque essa é a sátira deste programa que passava, o Super Sincero. Uma pessoa que vai fazer um pacto com a verdade, uma pessoa que vai fazer uma aliança com a verdade, uma pessoa que vai aprender a grande verdade que Deus tem para ensinar, precisa fazer uma escolha, uma ruptura com o mundo de falsidades, de engano. Olha só alguns sinônimos que eu vou utilizar para você entender aqui, ó. Falsidade, engano, ludibrio, o chamado 171, charlatanismo. Existe uma infinidade de outros sinônimos para a palavra mentira. Que a mentira é a grande mãe aqui em cima, e é a mãezona. Ela é aquela que vai gerando milhares de centenas de outras milhares de filhos, que vão reproduzindo a sua mesma natureza. E qual que é a natureza da mentira? É perpetuar aqui um mundo de faz de conta, de fantasia, do politicamente correto, para nos acovardar. Eu falei nos acovardar, para que nós, que temos o livro da verdade em mãos, que recebemos o Espírito Santo da verdade, é o que diz a Bíblia, ele é o Espírito da verdade. Jesus disse, João capítulo 16, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. O espírito do mundo, diz o apóstolo Paulo, ele está sendo dominado pelo príncipe do ar, que vai tangendo a mentira pelo lado de fora, e vai contaminando a todos nós, eu disse nós, que temos o livro da verdade, que recebemos o Espírito da verdade, e aceitamos aquele que disse, eu sou o caminho e a verdade. E nós vamos ficando acovardados, mas acovardados mesmo, com medo da verdade. É medo, temor da verdade, horror à verdade. E nós vamos assumindo para nós mesmos uma vida de mascarados, não somente por causa aí dessa lenda que está varrendo o universo, o mundo. Nós estamos vivendo um grande mito. Tem o fato, e junto com o fato, que é a doença, tem o grande mito que nós estamos vivendo. Mas eu conheço, sim, mas os números não são verdadeiros. A palestra da TV não é verdadeira, a defesa não é verdadeira. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, está acontecendo um lockdown lá, onde igrejas estão fechadas e tem que ir na justiça para poder abrir as portas das igrejas nos Estados Unidos. E por quê? Porque diz que as igrejas é um fator de contaminação entre as pessoas, justamente as igrejas que estão seguindo todo o protocolo que eles colocaram. Aí lá eles têm que entrar na justiça para abrir as portas. E não somente isso, o negócio vai ficar ainda mais, sabe? O grande teatro vai se armar cada vez mais, para que a gente venha conviver dia a dia com o espetáculo da mentira, da falsificação, do engano, do ludibrio, da tapeação, todo mundo tapeado, todo mundo sofrendo assim, sabe, com a fantasia. E se você assumir uma postura pela verdade, você vai ser sacrificado como vítima nesse altar das hipocrisias. Porque hipocrisia é outro dos sinônimos para a vida de mentira. Aí você pergunta, mas de quem é a culpa? Deus, ele vai dizer para a gente aqui, Deus tem uma grande verdade a nos ensinar, mas a gente tem que se acostumar com a verdade, meus irmãos, porque essa grande verdade, quando a gente chegar lá, não vai nos espantar, porque quando a gente chegar lá, a gente vai dizer o seguinte, eu estava acostumado
acostumado a conviver com a verdade, porque eu a busquei. A Bíblia diz: busque a verdade e siga. Você vai buscar a verdade e você vai segui-la. E você vai fazer a sua aliança com ela. E como que começa essa grande verdade? Por quê? O assunto é tão importante, irmãos e irmãs, tão importante, que Deus não falou isso para Adão, diga a verdade. Não falou. Deus não falou isso para Abel, diga a verdade. Não falou. Deus não falou isso para Noé, diga a verdade. Nem de Isaac, nem de Jacó. Ele não cobrou. Ele não cobrou. E Deus não cobrou a verdade também de José. De Adão até Moisés, Deus deixou. Vamos ver como que vocês procedem. Como que fica o mundo sem a verdade? Sem o mandamento? Porque isso assim é muito simples, é muito claro. Eu não preciso dizer para a senhora, irmã Janelice, que eu gostaria que a senhora me dissesse a verdade. Porque isso aqui é 1 mais 1, 2. Eu digo a verdade para a senhora diz a verdade para mim e pronto. Só que de Adão até Moisés, Deus não disse, e os homens criaram um império do engano, da falsificação, da falsidade, do ludibrio, da rasteira, da falsa amizade, do amor fingido. E vivemos numa sociedade de tal monta, meus irmãos, que o celular do cônjuge não é confiável. Não é confiável. O celular da namorada não é confiável. Do filho não é confiável. Nem o Facebook, nem o Instagram, nem o WhatsApp e nenhuma outra rede social que lançarem aí. Não é confiável. Aí você bloqueia as pessoas e você apaga as mensagens antes de que alguém mais leia. Tem que ser criptografado. Por quê? Porque diabo, o demônio, que Jesus disse é o pai da mentira. Jesus não estava aqui dando uma teoria. Será que ele é? Será que ele é? Jesus disse, ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Ele é. E ele achou um jeito de ele manter o império dele alastrado, sabe? Um negócio assim, gigantesco, universalizado, monstruoso. Porque você pode rapidamente enganar a todas as pessoas. Não é triste isso, pastora Maria? Que você esteja convivendo no lar onde as pessoas mentem umas para as outras, enganam umas às outras, trapaceiam umas às outras. Deus tem uma grande verdade a nos ensinar. E qual é a grande verdade? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não assuma a agenda do inferno. Não é para assumir a agenda de Satanás. A Bíblia diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo diz, diga a verdade cada um ao seu próximo. Você precisa se tornar uma pessoa confiável. Você tem que se tornar um homem confiável, uma mulher confiável, um filho confiável, um pai confiável, um marido confiável, um pastor confiável, um professor confiável. É triste eu dizer para vocês que a gente tem o testemunho de uma pessoa que deixou uma sacolinha de presente na igreja, que tinha lá um perfume. Esqueci. Foi no ponto de ônibus e voltou. Quando voltou, cadê a sacolinha com perfume? Roubaram. Na igreja. Mas não era membro da igreja. Detalhe, era culto de membros. Não tinha visitante. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Era gente de casa que roubou o que não era dele. Não são confiáveis. Chegamos nesse ponto absurdo que a gente não confia. E não pode confiar. Você vai ser tapeado.
ludibriado, hackeado. Vão te hackear. Aí diz Deus, eu tenho uma grande verdade a explicar para vocês, mas você vai ter que se acostumar com a papinha. A papinha é simples: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas eu não consigo muito bem conviver com esse concreto, que a verdade é um concreto, meus irmãos. Eu mal e mal consigo aqui uma massa fina, entendeu? Quanto mais um concreto como esse daqui. Viver com a verdade, dizer a verdade, ser confiável, ser de confiança. Você não consegue, mas você precisa dar uma grande vacina. Qual é a vacina? A chinesa? Piorou, meu irmão. Aí você vai virar a própria lenda urbana. É o próprio Walking Dead. Todo mundo zumbizado. A grande lenda do momento, a vacina da China. O cara dá o veneno para você e o antídoto. Manda a cobra picar e depois manda para o Butantan. Não, precisa de uma outra vacina. E essa vacina aqui é a vacina do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho na sua pureza, o Evangelho na sua integridade, o Evangelho na sua simplicidade, no português que é pregado para você, quando Cristo ele vai dizer para você o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus disse: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Eu não, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas não vai ser simples você fazer um pacto com a verdade. Não vai ser simples, você está contaminado com o veneno da serpente. Contaminado. Você mente com facilidade, meu. Você mente e você ri para você mesmo, porque a tua mentira pegou. Mais um caiu na lorota, na lenda. Estava conversando com um rapaz um dia desse, e ele querendo explicar por que ele não pôde pagar uma dívida que ele tinha no dia que ele combinou. Bom, o dinheiro está curto para todo mundo, concordo. Tem gente que não tem estabilidade financeira, concordo também. Mas quando você fizer uma dívida e você não puder pagar, você chega e fala: estou duro, não tenho dinheiro. Vou correr atrás, assim que eu tiver com dinheiro na mão, eu já te procuro. Amanhã, depois ou depois. Mas não faz o seguinte não: estou com dinheiro no bolso, só não dá para pagar hoje. Estou com dinheiro no bolso, mas caiu a minha internet, ó, o cara falando pelo WhatsApp. Caiu a minha internet, eu não posso fazer a transferência para você. Estou com dinheiro no bolso, mas a minha mãe caiu da escada e quebrou a perna, e eu tenho que levar ela no hospital, e não sei qual... Aí eu disse para ele: ô jovem, faz o seguinte, quando você marcar o dia, você vai pagar no dia. Não precisa mais de explicar nada. Não quero ouvir suas explicações, nem lendas, nem lorotas, porque depois que você passa dos 40 anos de idade, meus irmãos, você fica enjoado de tanta explicação espalhafatosa. Não é verdade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A tua vida pessoal, irmão e irmã, a tua vida pessoal, irmã, é pessoal, é privativa, é sua só, cuida dela. Você não precisa espalhar para ninguém, nem dar explicação para ninguém, nem para mim, pastor Rogério. O tempo do papismo, sabe, em que o Papa mandava colocar todo mundo no confessionário para confessar os pecados mais inconfessáveis, isso aí já passou 500 anos. Faz tempo que acabou o confessionário, faz tempo. Então sua vida pessoal, as mancadas que você dá, os tropeços que você tem, as suas fraquezas, você cuida com você. Porque o texto está dizendo o seguinte: cuidado com a mentira que você vai prejudicar é o teu próximo. Primeiro, porque a mentira prejudica você mesmo, você é o grande iludido. Mas segundo, a pior das mentiras é aquela que você trapaceia o teu próximo. Não é o Xi Jinping lá do outro país, que nem sabe que eu existo. Meu problema é o seguinte: é a minha esposa e os meus filhos, meus amigos e as pessoas que convivem comigo. Esse aqui que me importa. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas não era para atingir ele, era proteger ele. A Bíblia diz: é contra. Quando a palavra de engano está nos seus lábios, você é contra ele.
Quando você não é mais de confiança, você é contra ele. Quando não dá para saber se você está dizendo a verdade ou não, você é contra. E a grande verdade que a gente vai receber lá nos céus, começa a ser dita aqui no segundo livro. Deus deixou passar o primeiro, Gênesis. Chegou no segundo, ele falou, não, vamos começar? Vamos. Como? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E depois Deus não para mais, meus irmãos. Vocês coloquem a palavra mentira aí na concordância eletrônica que vocês têm aí na internet. Pega lá, baixa a Bíblia e coloca lá a palavra mentira. Busca todos os versículos que falam contra a mentira, a falsidade e o falso testemunho. Você não vai terminar de ler em uma semana. De tantas referências na Bíblia para dizer o seguinte: você está contaminado com a semente de Satanás. Qual que é o primeiro problema? O diabo é o pai da mentira. Você mente. Aí Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo. Você troca de pai. Você deixa o pai da luz, o pai da verdade, o pai da justiça, Deus, e você troca de paternidade e vai para o caminho do outro. Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e que ele a sua vontade. Porque quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas para quem que Jesus falou isso aí? Jesus falou isso aí para os judeus, que era gente que vivia na sinagoga todos os dias. Vós tendes por pai ao diabo. O primeiro problema de assumir a agenda da mentira é que você não vai ter um novo nascimento, irmão. Você não vai ser nascido do céu. Você não vai ter a natureza do Espírito Santo. Não vai ter a natureza de Jesus, não vai entender a palavra da verdade, que é pregada aqui todas as semanas. O Espírito Santo não vai ter acesso livre ao seu coração. Tem um paredão entre você e ele, porque a agenda da mentira, meus irmãos, ela vai ocupar o teu pensamento de dia e de noite, e você não vai ter deleite com a verdade. Você vai querer que as pessoas digam a verdade para você, mas você mente. Aí não pode, tem que empatar o jogo. E o empate do jogo, diz o apóstolo Paulo escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Paulo disse: como o mundo não recebe o amor da verdade para se salvar, já que eles amam a mais as trevas do que a luz, já que o pai deles é o diabo e não Jesus, já que eles querem esse mundo de mentira, de lenda, de engano, de feitiçaria, de encantamento, de maquiagem, meus irmãos, de plástica, de máscara na cara, já que eles querem esse mundo assim, a Bíblia diz: Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira todos aqueles que não têm prazer na verdade. Isso no Antigo Testamento foi assim. O pessoal falou: não queremos o maná que vem do céu. Disseram que o maná era um pão detestável. Aí Deus disse: o que eles querem? Querem carne. Quer carne? Já que quer carne, a Bíblia diz que Deus mandou codornizes. E as codornizes vieram e tomaram conta do deserto todo onde eles estavam, que no primeiro dia comeram carne, no segundo comeram carne, no terceiro comeram carne, uma semana comendo carne, até que eles falaram: não aguento mais. Aí Deus falou: vai sair pelo nariz de tanta carne que vocês querem. Porque Deus dava o pão saudável dos céus, que era o maná, e eles não queriam. Então come a carne de vocês aí. Como dizia aqui o pastor Fernando, com Deus não se brinca, pelo simples fato, meus irmãos, que de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem plantar, ele também colherá. De Deus não se zomba. Se você é de Jesus, você é de Jesus. Já que você é de Jesus, Deus entregou a você o Espírito Santo da verdade. Ele entregou, está em você. Agora o Espírito Santo vai iluminar a sua mente e o seu coração. O Espírito Santo vai deixar bem claro para você que o teu sim vai ser um sim e o teu não vai ser um não. E o que passar disso, Jesus disse, é de procedência maligna. Quando você tem que explicar o inexplicável, você já está inventando uma lenda. Quando você quer justificar o injustificável, está caindo na sua própria pataquada. Então o que você vai falar? Você vai fazer um pacto com a verdade, um pacto.
Você vai dizer a Deus: Senhor, eu não aguento mais viver uma vida de aparências. Eu não aguento mais mentir facilmente. Eu quero olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está ali. Não quero fazer de conta que está tudo bem, que estou feliz e que nada está acontecendo. Eu quero ser verdadeiro diante de Deus e dos homens. Quero ser um homem diferente, uma mulher diferente, um filho diferente, uma pessoa diferente. Eu quero romper com Satã. Eu não quero que o diabo tenha aqui uma fresta onde ele consiga chegar e colocar a cadeirinha dele aqui e falar: aqui é minha, então eu que domino nesse negócio. O problema, meus amados irmãos, é que você vai pagar um alto preço. Você vai pagar um alto preço, porque a verdade, meus irmãos, cobra um alto preço. Ela não é de graça. Ela vai exigir uma mudança de postura, de comportamento. Ela vai exigir uma mudança de consciência. Você vai se tornar uma pessoa diferente até para você mesmo. Na hora que você for tentado a soltar aquela, você vai ter que segurar. Porque você não vai saber o que fazer. Você não vai saber o que fazer. Se você está acostumado a mentir com facilidade, você não sabe dizer a verdade com facilidade. E o problema não é dizer a verdade, é também suportar a verdade. É alguém dizer a verdade para você. Mas não, a gente prefere manter algumas aparências, alguns protocolos, para não rachar as amizades. E com isso a gente vai abrindo cada vez mais o complô dos puxa-sacos, meus irmãos. Com isso a gente vai abrindo cada vez mais espaço para que o diabo assente-se nas cadeiras vazias da nossa vida. Assuma os louros da nossa vitória e se esconda na hora das nossas derrotas. Mas você faz um pacto com a verdade. Vai ser difícil, porque o Senhor Jesus teve que encarar um homem mentiroso que era o Pilatos. Mentiroso. Pilatos, ele era um grande mentiroso. Muito mentiroso. E é muito ruim quando você que diz a verdade é julgado por alguém que diz a mentira. É muito ruim. Porque ele, em cima da mentira dele, parece verdadeiro. E você com a sua mentira parece uma piada. O Senhor Jesus teve que encarar Pilatos. E o Pilatos chegou com prepotência e falou assim: você não sabe que o teu povo te entregou a mim? E que eu tenho poder sobre você para mandar te prender ou te soltar? Aí o Cristo disse: poder você não tem nenhum sobre mim, a não ser aquele que foi dado do céu. Daqui a pouco, numa entrevista com Pilatos, o Pilatos, meio sem saber o que falar, disse o seguinte: você é rei? E o Cristo disse: para isso eu nasci. E para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, todo, ouve a minha voz. Ouve. Se você é da verdade, irmã, se você é da verdade, irmão, se você é da verdade, Jesus pode falar com você, porque você não se melindra, você não fica magoado, não fica chateado, acabrunhado, irritado, aborrecido, arrumando desculpas. Se Jesus é da verdade e você é da verdade, o diálogo é aqui em cima, glória a Deus. Homens e mulheres que amam a verdade, o diálogo é aqui em cima. É no alto do Monte Sinai, onde você pode subir em comunhão e falar: fala, Senhor, que o teu servo ouve, seja qual for a tua voz e a tua palavra, porque eu não tenho para onde ir. Eu gosto da palavra de Deus, eu gosto da casa de Deus, eu gosto do Espírito de Deus. Fala, Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua palavra. Glória a Deus. Deus, ele premia os homens e as mulheres que amam a verdade, porque Deus dá o prêmio da justiça. Deus te justifica. É mais apertado, é mais difícil, mas é seu para sempre. Demora para chegar, mas quando chega, chega no teu nome, chega assinado por Deus.
E não tem cão do inferno que consiga argumentar para tirar das tuas mãos, porque Deus legitimamente, Ele dá nas tuas mãos aquilo que lhe pertence. Vocês entenderam, meus irmãos, que tem um prêmio falar a verdade, ser da verdade, amar a verdade. Você se torna imbatível. Disse Deus para Jeremias: você vai ser uma muralha de ferro. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Você vai ser um Sadraque, Mesaque e Abidnego agora, no século 21. Vai chegar aquele picareta e vai te ameaçar assim, ó, no olho. E você vai dizer o seguinte: não me dobrarei à tua imagem, ó Nabucodonosor. Não tem conversa. Não tem pacto com o diabo. É isso aqui. Mas se você se acostumar com a mentira, você fica tão acostumado a esconder as coisas de todo mundo, e a fazer de conta, e a se mascarar, e a se esconder, que um dia você pode cometer o pecado de Ananias e Safira, meu. Eu termino a palavra nesta noite. Ananias e Safira era crente, batizado e bem de vida, tá bom? Bem de vida. Eles não estavam endividados, eles estavam bem de vida. Aí começaram os crentes a fazer uma boa obra para ampliar o ministério. Todo mundo doando o que podia. E os crentes ostentação, que era Ananias e Safira, pensaram: não podemos perder para ninguém, nós é ostentação, mas tem. Então o crente ostentação está vivendo uma grande lenda, meu irmão. Foram lá e venderam um campo e perceberam que Deus abençoou a venda do campo. Deus abençoou, mas era uma armadilha. Sabe por que uma armadilha? Porque Satanás chegou no ato da generosidade deles. Quando viram aqueles preços maravilhosos, eles disseram: nós sobrevalorizamos a nossa propriedade. Para que a gente vai dar tudo isso para a igreja? A gente é ostentação, mas precisa de mais. Quem costuma mentir? O filho que costuma mentir para o pai. Sabe aquela mentira doméstica do dia a dia? Um dia você vai mentir para o Espírito Santo. Um dia o Espírito Santo vai tentar convencer você do seu pecado e você vai dizer: não é pecado. Ele não consegue te convencer mais. Chegaram lá diante do ministério, crente ostentação, e trouxeram uma oferta ao Senhor. Uma oferta. Aí o dom de discernimento de espírito, que esse dom aqui, se alguém fala que o dom de profecia é espinhoso, é porque o dom de discernimento não chegou em você ainda. Porque no dia que você recebeu o dom de discernimento, que você vê na cara da pessoa que ela está mentindo, quando você entender na voz dela que ela está mentindo, quando você vê no coração dela que o coração dela é outro, aí você vai, suas pernas vai tremer. Não é verdade? Essa pessoa mente. Não, essa pessoa está mentindo. Não pode ser. Pois é, o dom do discernimento de espíritos veio até Pedro. E quando Ananias estava ali, ó, colocando nota em cima de nota, ostentação do terrenão que ele vendeu, aí Pedro perguntou: você vendeu essa quantia, seu terreno por tanto? Aí ele disse: sim, foi por tanto. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: porque encheu Satanás o seu coração. Você acha que o diabo vai deixar você com uma mentirinha de nada, meu irmão? Você é besta? Você é bobo? Você é bobona de acreditar nessa lenda? Que ele vai deixar uma formiguinha de nada no seu coração? Pedro perguntou assim: por que encheu Satanás o seu coração? É de formiga em formiga, é de grão em grão, é de mentirinha em mentirinha. E ele vai encher o teu coração, o diabo. Por que Satanás encheu o teu coração? Para mentires contra o Espírito Santo. Porque você não precisa mentir. Simplesmente não precisa mais. Simples assim, você é adulto, tá bom? Seu RG está no teu nome. O teu RG está no teu nome. Você já tem seu CPF. Eu acho que você já paga as suas contas. Eu acho que você já é dono dos seus passos.
E Pedro fala: você não precisava mentir, porque aquela propriedade não era da igreja, era sua. Se você vendeu por 100 mil ou 100 milhões, a igreja não tem nada a ver com isso. Você devia ter dito o seguinte: vendi por 100 milhões e vou dar 100 mil. Agora você vem com essa de que vendeu por 100 mil e vai dar 100 mil? Não. Mas é uma grande oferta. Pedro deveria ter fechado os olhos e corrompido e aceitado aquela pataquada lá de Ananias, e o capítulo nem existiria. O capítulo 5 de Atos não seria esse, seria outro. Porque a gente acredita que pulando o capítulo 5 pode ir para o capítulo 6. Não, não pode. Não pode. Capítulo 5 de Atos fala. Você deveria ter dito o que você vendeu mesmo. Eis, pois, aí contra ti a mão do Senhor. E o homem teve lá um mal súbito na igreja, e morreu ali, ó. E morreu. Ananias morreu num culto e Pedro deveria ter acertado, podia ter aceitado, né? Porque era uma grande quantia. Já pensou chegar aqui com uma oferta de 100 mil reais, dizendo: eu vendi minha padaria por 100 mil, estou aqui 100 mil, pastor João. Aí o Espírito Santo fala: não, está mentindo para você. Não é 100 mil não, pergunta para ele quanto que ele vendeu de verdade. Se o Ananias tivesse dito: vendi por 100 milhões e estou dando 100 mil, um dízimo, não tinha acontecido nada, capítulo 5 era outro. Aí ele falou: não, é 100 mil. E o Espírito, aí Pedro que disse: o Satã encheu o teu coração. E o outro problema da mentira, meus irmãos, é que chegou Safira. Quer dizer, a mentira faz consórcio. Ela faz consórcio, ela faz, uma ciranda. Ela vai levando cada vez mais crente para o inferno, um com a mão dada para o outro. Para o inferno, sim, ficarão de fora, meus irmãos. Quem gosta da mentira, desce. Quem não gosta da mentira, para subir. Aí chegou a Safira. O apóstolo Pedro nem deu tempo dela sair mentindo, nem deu. Já perguntou: vendestes por tanto o terreno? E a mulher foi lá e confirmou a mentira do marido. A mentira gosta de fazer consórcio. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. E o que aconteceu com a Safira? Pedro disse: por que vos consertastes com o teu marido para mentires ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ali está, levando ali o teu marido, os jovens, e vão levar você também. E não deu tempo da mulher falar uma segunda palavra, caiu. Mas a gente não acha que é tão sério assim. Faz parte das lendas evangélicas. A gente acredita que o livro santo é um livro de lendas, de mitos, de contos, que a gente tem que ter uma interpretação mais científica, mais hermenêutica, mais para os nossos dias. Não, meus irmãos, é a seriedade mesmo. Morreu Ananias e morreu a Safira, e os dois foram enterrados porque mentiram ao Espírito Santo. O convite que o Espírito de Deus faz para mim, que sou o pregador nesta noite, e para você que é o ouvinte da palavra de Deus, é: a partir de hoje, você faça um pacto com a verdade. Vai ser difícil você se acostumar, mas você vai se acostumar. Você vai ser tentado, mas você vai resistir ao tentador. Você não vai saber o que dizer, fica mudo. Mas se alguém olhar no seu olho e a perna tremer, você vai ter que dizer aquilo que você não gostaria de dizer. Aí você vai dizer. E qual vai ser a consequência da verdade? Deus, que é a testemunha das pessoas verdadeiras, Deus vai te justificar, Deus vai estar do seu lado, Deus vai te sustentar, Deus vai te justificar, Deus vai te fortalecer, Deus vai assinar a sua palavra, Deus vai te defender. Como disse Martinho Lutero: embora a vida vá, família, bens, poder, mas por nós Jesus está e nos dará o seu reino. Você crê? Então receba a palavra em nome de Jesus com aplausos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.
nós estamos aqui também, meus irmãos, para convidar vocês a participarem do Instituto CERD. Bem, o Instituto CERD é um departamento, também uma ampliação dos trabalhos de ensino do Ministério CERD. Nós estamos aqui de segunda a quinta-feira, também, com diversas aulas. Nós amanhã, segunda-feira, mesmo sendo feriado em São Paulo, aqui não é. Aqui não sendo, se fosse aqui, a gente também estaria de folga, mas aqui não é. Por isso, as aulas amanhã, aula de inglês, aula de violão, e também as aulas de teologia online. Eu estaria aqui dando teologia online e os irmãos praticando as aulas presenciais. Na terça-feira nós temos aulas online, e na quarta, aulas presencial, e quinta-feira, aula presencial também. Em especial, irmãos da CERD, eu gostaria de convidar vocês que podem estarem aqui na quinta-feira. Quinta-feira nós estamos aqui com Teologia de Éfeso. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, meus irmãos. Esta carta é importantíssima a ser compreendida por nós, porque Paulo orou para escrever essa carta. Paulo orou pedindo que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, para compreendermos as riquezas do Evangelho. Por isso eu gostaria de convidar muitos de vocês. Quem não puder estar presencialmente, entra no canal Teólogo de Fronteira, que é o canal que nós transmitimos as aulas online. Coloca lá o seu passe também, vão saber que você está acompanhando. As aulas começam a ser veiculadas a partir das 7 da noite, 7, 8, 9, 10 horas da noite. A gente começa a transmissão online. Você fortalecendo a sua fé e fortalecendo também o Instituto CERD, meus irmãos, será uma bênção para você e para nós também. Tudo bem? Pastor João, que Deus abençoe a todos. Amém. Nós já vamos partir para o encerramento. Eu quero passar para a igreja que a partir do próximo fim de semana, nosso culto de sábado será às 18 horas e domingo. Às 18 horas, nossos cultos, nós entramos na fase vermelha, então nós deveremos encerrar os cultos às 20 horas, às 8 horas da noite, sábado e domingo. Então os irmãos se esforcem e procurem chegar aqui no horário. O pastor Rogério, ele falou sobre a nossa escola de teologia, sobre o nosso instituto, e ele não disse aqui, mas eu queria passar que nós temos pessoas estudando de vários outros lugares, cidades, e até fora do país, tem pessoas que estudam na Teologia de Fronteira, nos cursos online, que o Instituto CERD oferece. Eu creio que através do ensino da palavra, a igreja vai crescer mais, a igreja vai criar raízes, e a igreja ela não será levada pela mentira, pelo engano, pelas influências da obra do adversário aí fora. Então, comunidade evangélica restaurados por Deus tem responsabilidade com a palavra de Deus e tem responsabilidades sociais. Eu gostaria que, se possível, toda a igreja participasse. Pastor, eu estou desempregado, vem falar com a gente. Pastor, eu